Um dos pontos que eu coloquei aqui, o aluno percebe quando o professor não preparou a aula ou não sabe o que ele deu da última aula. Lá na Starling, eu costumo dar treinamento de tempos em tempos, e o nosso próximo treinamento é dia 15 de julho, eu não sei quando que esse programa vai ao ar. E nesse treinamento eu deixo bem claro e eu passo isso para os professores. É de extrema importância e profissionalismo que o professor tenha um caderno de anotações sobre os seus alunos. Em que estágio ele está, que página ele parou, qual foi a última aula, o que ele deu na última aula, quais são os exercícios que ele passou para casa. De cada aluno, o professor precisa um relatório desse. Por quê? Para que você não fique vendido. O aluno está te pagando, ele chegou ali para ter uma aula privada com você, ou até mesmo uma aula particular, uma aula, então ele está pagando. Ele quer ter o melhor, e o melhor significa o professor ter a consciência daquilo que ele está ensinando. É um professor que chegou no dia anterior ou 2 dias anteriores e preparou, cara, o que eu vou trazer para esse meu aluno para que ele evolua e ele continue comigo mais meses, para que ele renove o contrato dele comigo. Tudo isso, todos esses pequenos detalhes são agentes na decisão de um aluno de renovar o contrato. Uhum. Se ele vê que o professor é um professor entusiasmado, é um professor que se preocupa com ele, é um professor que falou, cara, na última aula você não foi muito bem na coisa tal. Como que ele sabe? Porque ele anotou. Porque se ele não anotou, ele tem a semana inteira para esquecer. Mas se está anotado, ele lê. Um pouquinho antes do aluno chegar, ele vai ver, pô, semana passada você não estava muito bem nisso aqui. Você trabalhou nisso? Então já demonstra para o aluno, pô, ele lembra de mim. Eu, por exemplo, faço terapia. E eu já estava longe da terapia há 1 ano. E agora que eu retomei a terapia, eu achei muito interessante. Porque quando eu comecei a contar umas paradas para a psicóloga, ela começou a me falar de coisas que eu tinha falado para ela 3 anos atrás. Fiquei chocada. E aquilo gerou em mim o quê? Segurança. E uma reciprocidade. Eu falei, caraca, essa mulher me entende, ela me conhece, ela guardou, eu importo, ela se importa comigo, né? Eu sou importante para ela. Porque ela lembra da minha história, ela não ouviu e vazou. Foi embora. Sim, sim. Não, ela teve uma escutativa sobre algo que eu estava falando, porque isso faz parte da profissão dela. E faz parte da profissão do professor, um professor bem instrumentalizado, um cara profissional, saber o que está dando em aula, saber qual é a dificuldade do aluno, talvez de vez em quando mandar uma mensagem para o aluno, pô, cara, estudou aquilo que a gente falou, porque ele está lá lendo na agendinha, né? Vou dar uma ligada pro fulano tal. E aí, fulano, mandar uma mensagem de áudio. Estudou a escala, não sei o que, não sei o que lá. Pô, chega quentinho pra aula, hein? Ou então você guardou a música tal. Sei lá o que você vai falar com ele, mas uma mensagenzinha de meio de semana para mostrar para ele que você tá atento às necessidades dele. Fazer um grupo de fomento também é legal. A gente sempre propõe isso para os professores, né? O que é um grupo de fomento? Muita gente não sabe. Explica aí. No WhatsApp, que você propõe algumas coisas. Por exemplo, você quer ver uma coisa legal? Eu no Starling Cash eu tenho chamado algumas pessoas para virem aqui, né? Já aconteceu de algumas pessoas que possuem grupo, por exemplo, o Nutier, ele possui um grupo dos alunos dele. E lá no grupo dele ele propôs, galera, pô, quero no Starling Cash, vamos fazer, vocês põem uma pilha no Matheus, começa a pedir. Olha. E a galera vai lá e, pô, chama o cara tal, chama o cara tal. E aí você chamou? Eu chamei o cara tal, foi um ótimo episódio e tudo mais, mas começou porque o cara tem um grupo de fomento, tem os alunos que estão ali. Estão engajados, ele tem intimidade com aquelas pessoas, né? E tá sempre presente. Ele pediu para os alunos foram de forma... eles quiseram ir lá pedir, né, cara? Entendeu? Outra coisa, por exemplo, eu tenho chamado também luthiers que constroem instrumentos. Que são marcas conhecidas, né? Todos esses caras que são premium, né? Que vendem instrumentos de 20 mil, 30 mil, eles também possuem um grupo de clientes deles, né? João Cassias, o Klingers, esqueci não sei se pronuncia isso. Hã? Eu não sei se é Klinger ou Klinger, né? Music Maker, eu não sei se é Music Maker tem, mas eu sei que esses 2 caras têm. E aí ele bota coisas lá. Não, o que rolou? Eu achei interessante. Um aluno da escola falou, pô, chama esse cara, o Klinger, né? Falei, poxa, bacana, eu vou chamar. Quando eu fui falar isso, esse meu aluno já estava botando uma pilha no cara lá no grupo.
E a galera do grupo falou, pô, vai ser muito legal, tal, tal, já tem aquela torcida. Aham. Então você vê, cara, como que os grupos de fomento são importantes. Ou seja, faça o grupo dos seus alunos, mesmo que eles não se conheçam, mesmo que eles não fazem parte da mesma turma, mas sendo seus alunos, eles têm isso em comum. E aí você troca uma ideia com essa galera ali no grupo. Por Eu exemplo, acho interessante realmente fazer um grupo de fomento. Nós temos os grupos de WhatsApp da Starling Academy, são 2 grupos, um Sim. iniciante, o outro intermediário avançado. A gente vê, cara, que o grupo, ele faz parte da vida do cara. Ele tá ali, ele tá, cara, às vezes ele tá cansado, ele quer rolar o WhatsApp para ver alguma coisa por 5, 10 minutos. E ele que vai lá seja, ver. e que seja os 5, 10 minutos dele gasto com a gente. Não né? é um Envolvendo grupo, com galera, música. de propaganda do que você está vendendo, não. É um grupo de fomento. fomento, de troca de ideias, de se a pessoa botar uma Tira ideia dúvida. ali, tira dúvida, uma análise, Faz jam algo que session. você vai estar dando do seu tempo para aquilo ali. Marca Jam Session. Exatamente. Por exemplo, esses próprios caras que fabricam guitarras, muitas vezes eles, por exemplo, poxa, eu vou lá fazer o Starling Cast do Matheus, vou aproveitar e ver quais são os meus clientes que moram no Rio. E eu vou visitar os meus clientes. Aí as pessoas falam ali no grupo. Então, olha só, gente, como que o relacionamento importa? Agora tem uma coisa que é importante sobre isso. Eu sou um cara que, desde o início, que eu comecei a criar material para vender digitalmente, eu sempre fiz apostilas. Então, isso aí era um ponto que vai ajudar na falta de compromisso do professor é ter um material para 6 meses. Isso não te deixa perder fio da meada, né? Fala. O que acontece é que quando você constrói uma apostila, você se dedica de forma mais minuciosa a construir um cronograma de semestre ou de ano para o aluno. Então você vai, cara, mais minuciosamente do que numa aula, às vezes você deixa um detalhe sobre aquele assunto passar. Porque, pô, poderia ter abordado aquele assunto, mas acabei esquecendo. Então criar uma apostila, ela te dá uma segurança de que, pô, eu estou entregando tudo que eu acho importante sobre isso. Na aula eu personalizei para o aluno, eu entreguei de maneira diferente para o grupo, ok. Mas você tem um script. Na próxima aula, você já sabe exatamente onde você parou. Porque é uma coisa apostilada. Você não está ali tirando da tua cabeça, o que eu faço agora mesmo? Não, cara, tem um script. Você está aberto para sair do script, mas você tem uma segurança e você não tem esse problema de, onde foi que eu parei? O aluno, ele sabe que você está seguindo uma ordem. Isso aí te coloca num patamar completamente diferente com os alunos. O cara te vê como um professor mais sério. Que você tem apostila, a gente sabe que isso conta demais, porque os nossos alunos falam isso. Sim. Poxa, que bacana. Eu estou aqui numa escola que tem uma apostila, porque eu já estudei em várias escolinhas que o professor é uma folhinha de papel branco escrita. E galera, né? na nossa formação, a gente tem uma aula ensinando a fazer sua apostila. Então, se você tem interesse em saber mais da nossa formação, manda um direct, manda um eu quero aqui nesse vídeo, porque a nossa formação ela é completa em todos os âmbitos, inclusive na A elaboração de apostilas. elaboração de apostilas.